E aí, traders, tudo bem com vocês? O Show aqui na área para trazer mais uma análise do Pro, análise da segunda-feira. Primeiro eu quero começar para você que é meu seguidor diário, cara, e que não viu o vídeo sexta, sábado, domingo, desculpa aí, tive uma correria muito grande esses dias, estava muito focado no meu trampo, nas minhas apostas em si, e não consegui gravar. É uma pena, trabalhei bastante, tive um sábado médio para difícil, um domingo muito bom, com muitas boas oportunidades, bateram poucas, mas ainda assim saí bem positivo, que é o que importa. Vamos para essa semana que eu vou tentar fazer todos os vídeos, todos os dias, deixar tudo bem adiantado aqui para vocês. Começando com hoje. Cara, eu não enchi linguiça, temos até mais jogos que isso, mas eu só vi 3 jogos com possibilidades para o que eu venho trabalhar com vocês, que é o Lei Zebra, que é o carro-chefe, que é o que me traz dinheiro aí consistentemente todos os meses do ano. Já venho aí praticamente mais de um ano, todos os meses, conseguindo fechar positivo nesse método. Um método muito bom, muito consistente. Inclusive, quem não viu ainda, olha aí no canal. 2 horas da tarde, vamos ter o jogo entre Trabzonspor e Sivasspor. Poxa, tu não acha esse jogo complicado? Cara, o Sivasspor vem muito mal. E é por isso que a gente está pensando nesse Lei Zebra aqui. O Sivasspor não marcou primeiro nenhuma vez fora de casa. Em 8 partidas ele saiu perdendo em 7 e teve um empate de 0-0. Isso puxando todos os jogos. Quando a gente puxa para o primeiro tempo, 6 vezes ele tomou no primeiro tempo. Teve 2 0-0 aqui, que foi no último jogo contra o Borum, que não conseguiu marcar contra ele, só marcou no segundo tempo. E esse aqui contra o Konyaspor, que realmente foi 0-0. Um time que até agora não conseguiu marcar, então realmente está se mostrando ser um time muito fraco, tem muita dificuldade para ganhar. Do outro lado, a gente tem um Trabzonspor, que a gente vê que não está tão bem, está em 10º colocado contra 15º, não é um time super forte, dentro de casa vem fazendo uma campanha média, só que vai enfrentar o Sivasspor, que realmente está com bastante dificuldade, que é um time que não vem bem. Então, por esse motivo, eu vou dar aqui ainda uma chance, uma colher de chá, para o time aqui do Trabzonspor, para tentar. O Trabzonspor, que também não é um time que vem tão bem, ó, marcou 4 vezes, tomou 3, é um time um pouco mais equilibrado. A gente vê que ele tem tido dificuldades, tem feito jogos bons, depois jogos ruins, oscila bastante aqui na Reis. Eu acho que ele joga até melhor o segundo tempo do que o primeiro, então isso chama um pouco a minha atenção. Mas de todo jeito, é um time que tem conseguido marcar seus gols, mas ainda assim um time meio under no primeiro tempo. Quando a gente olha os tipos de gol, a gente vê que é um time que tem uma estatística interessante aqui de gol de cabeça, faz bastante gol, tem uma bola aérea ok e não toma tanto. Tem uma bola aérea defensiva que média, a gente pode colocar. Do outro lado, a gente vê que o time do Sivasspor tem como principal arma aqui a parte de bola aérea, realmente é um ponto muito forte deles. E do outro lado, toma bastante também, então também temos que ficar ligado nisso. Eu acho que as bolas aéreas do Trabzonspor podem ser uma boa escolha aqui, mas também não é bom pagar bolas aéreas contra o Sivasspor. Não vou trabalhar diretamente a bola aérea, quero mais tentar buscar esse lei nesse jogo, que eu acho que é um joguinho bem complicado. Não vejo facilidade, apesar dessa odd baixa. Ainda assim, não vejo muita facilidade. Muito importante a gente ver a escalação desse jogo para tentar encontrar aí algo ao vivo. Quando a gente vê aqui o custo do gol dos times, a gente vê que o time do Trabzonspor é um time que geralmente vem com odds bem mais baixas, né? Do que ele está produzindo de gol, então está com o custo do gol bem alto, bem caro. Já o Trabzonspor está com um custo um pouco melhor, mas em compensação o coeficiente de variância dele está bem alto. Então, é assim, esse aqui só prova que isso tudo prova que o Trabzonspor não pode vir com essas odds muito baixas. Eu até concordo um pouco, eu acho que estão dando um favoritismo bom para ele, muito forte. Jogo over, jogo aqui que pode sair um ambas marcam, apesar desse time muito ruim de marcar. E eu espero que dê um lay pra gente. Vila Real e Mallorca. Cara, um jogo bem mais interessante. O mercado viu alguma coisa porque tá subindo a odd do Vila Real. Quando a gente coloca aqui no primeiro tempo, a gente vê que o Vila Real tem uma vantagem boa, marcou aqui em 5 de 9, sofreu em 4, então está sendo um time bem over. O Vila Real, que era aquele time que tinha uma defesa muito sólida, esse ano já não tem mais. Tanto faz muito gol como sofre muito gol. A gente vê aqui que nos primeiros tempos deles são bem over, 2x2, 2x1, 2x1, aí tem alguns 1x0, né?
1-1, então tá saindo bastante gol. Já o Mallorca é um time mais under, já não é um time que marcou tanto, mas também já não é um time que sofre tanto. A gente vai ver que a maioria aqui, ó, muitos 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, tem alguns 1-0, alguns 1-1, mas é um jogo bem mais lento, é um time que se preocupa mais na defesa, que se defende bem. Cara, esse time do Mallorca é um time bem chato, bem complicado. Então eu acho que ele vai dar uma dificuldade pro Villarreal, sim. Principalmente porque o Villarreal tá sendo um time muito inconstante esse ano. Não tá sendo um time que tá tendo muita facilidade. Então eu acho que isso vai dificultar ainda mais esse jogo. Na bola parada, para mim, o Villarreal não tem estatísticas tão fortes. Eu gosto bem mais das estatísticas do Mallorca. E na bola parada defensiva, o Villarreal também sofreu bastante dificuldade. Então eu teria muito cuidado nas bolas paradas do Mallorca, porque pode sim ser uma das armas do time. Novamente, a gente vê que o custo dos dois times aqui tá ok para alto, né? A gente tem que ver que também não são times tão bons. Mas essa odd aqui chegando mais perto de 5, eu acho que está numa odd bem justa, bem legal para a gente comprar alguns momentos. É uma segunda-feira mais difícil, é uma segunda-feira aí que a gente tem que trabalhar com bastante calma. Não adianta se precipitar muito. E aqui talvez, não, o melhor jogo para mim, para a lei, com certeza. O grande problema desse jogo vai ser delay, porque o time do Chelsea não é um time que passa muita confiança na zaga. O time do Chelsea, cara, tá sendo um ótimo time para quem gosta de trabalhar o primeiro tempo, ótimo mesmo, pois ele é muito forte no primeiro tempo. A gente vai ver aqui, ó, nos últimos 4 jogos em casa, ganhou os 4 no primeiro tempo. Quando a gente olha o jogo inteiro, esse do Bournemouth acabou empatando no final, mas tinha tomado a virada. O do Fulham tomou a virada. Então é um time que está fazendo primeiros tempos muito fortes, com muita intensidade, vai muito bem. E quando vai para o segundo tempo, acaba entregando os resultados ou tendo dificuldade. A gente vê isso aqui em vários jogos. Não é à toa que as estatísticas dele de vitória, 60% no primeiro tempo, quando vai para o segundo tempo, caem bastante. Porque tanto foi para mais derrotas, como também para mais empates. Teve jogos que ele estava empatado que ele perdeu e teve jogos que ele estava vencendo que ele perdeu. Então, cara, para mim é um time que realmente joga muito bem o primeiro tempo. E o Wolves é justamente o contrário. A gente vê que ele até mantém um pouco, mas para mim ele joga um pouco melhor no segundo tempo. A gente vai ver que no segundo tempo ele marcou bem mais, ó, 8 e aqui 6. Marcou bem mais do que no primeiro, né? Ele marca bastante ali, quase 8 jogos. Chelsea e Wolverhampton, cara, pra mim talvez o melhor jogo do dia aqui pra estar trabalhando no Lei Zebra. A gente vê uma odd bem interessante e o que eu mais gosto é porque o Chelsea é um time muito forte de primeiro tempo. É um time que, cara, no primeiro tempo de 10 partidas, marcou primeiro em 6 e só sofreu em 2. E quando a gente vai ver, sofreu pro Manchester City e pro Brighton. E mesmo sofrendo pro Brighton, ainda ganhou. Então é um time que realmente mostra muita intensidade, muita força no primeiro tempo. É um time que gosta de começar o jogo com tudo. E do outro lado a gente tem o Wolverhampton, que é um time que tem sofrido muito primeiro e tem marcado pouco. Marcou só 3 vezes. Uma contra o Leicester, uma contra o Tottenham aqui e uma contra o Aston Villa. Fora isso, tomou primeiro de quase todo mundo. É um time que tem deixado a desejar. É um time que está tentando melhorar. É um time que tem sua principal força, o contra-ataque. E o time do Chelsea também tem uma fraquezazinha no contra-ataque. Então, é o principal ponto desse jogo. Se o Chelsea consegue anular o contra-ataque do Wolfsburg, pode ser um jogo muito bom. Cara, o Chelsea é um time que tem jogado muito bem os primeiros tempos, muito bem mesmo. Só que tem deixado bastante a desejar no segundo tempo. A gente vê aqui que as estatísticas dele caem muito. Teve vários jogos que saiu ganhando no primeiro tempo e tomou a virada no segundo tempo, como o jogo do Bournemouth, que acabou empatando no último minuto, como esse jogo aqui do Fulham. Então ele precisa fechar melhor seus jogos. E pra gente que vai trabalhar o Lei Zebra, é um jogo extremamente interessante para tentar esse Lei Wolfsburg, para tentar pegar esse primeiro gol do Chelsea e depois encerrar a posição. Pessoal, esses foram os meus jogos dessa segunda-feira. Eu espero que tenha conseguido ajudar vocês. Realmente é uma segunda-feira com pouquíssimos jogos bons, mas diante disso a gente vai trabalhar, tentar extrair o melhor e amanhã a gente tá junto aí.